Oi, oi, que felicidade de mim por você ter clicado nesse vídeo. Enfim, se você tá aqui é porque provavelmente tá interessado na série Lenem. Ou chegou aqui por acaso e esteja no tédio. Aliás, relaxa, esse vídeo não tem spoilers. Mas mesmo assim, que tal começar a explicar essa coisa logo? Esse vídeo vai ser dividido em partes para uma compreensão melhor, ok? Em primeiro lugar, o que é Lenem? Bem, se perguntar para os fãs, a maior parte deles dirão que é um jogo de navinha inspirado em Touhou. Mas provavelmente você não ia entender mesmo assim. E é por isso que eu tô aqui. Como você vê na tela, esse jogo se chama Space Invaders, que você controla uma nave que tem que atirar nos inimigos que progressivamente vão aparecendo na tela, lançado lá em 1978 no Atari. E por mais peculiar que pareça, sim, esse tipo de jogo é lançado até hoje. Vários anos depois, um jogo chamado de Touhou surgiu, e seguia um espírito similar, só que com muitas coisas adicionais, como uma história de verdade, mecânicas diferentes, efeitos especiais existentes, enfim, algo muito mais divertido que quase não se compara com Space Invaders, que é feito até hoje também, sendo seu último jogo lançado Violet Detector e sendo produzido na data dessa gravação Willy Beast e Weakest Future. Enfim, esse é o conceito básico do jogo, você controla uma nave e atira nos aliens, é certo que tem mais que isso, né? O primeiro jogo Lenin foi lançado em 18 de novembro de 2013 gratuitamente. Seu nome é composto por duas partes, os kanjis, que é o nome em japonês, e inglês, que é o nome que todos se referem aos jogos. Vale notar que esse estilo de nomeação está presente em todos os jogos. Enfim, seu nome é Lenin Mugen Ri Evanescent Existence. O jogo conta a história de vários amigos que foram teletransportados para um lugar, e corre um boato de quem chegar no objetivo final, que não é contado para nós de partida, vai conseguir sair desse lugar. Logo começamos a jogar com Yabusame Houlen, o protagonista principal, que sai batalhando com seus colegas em busca de uma resposta concreta. O nosso segundo protagonista, que pode ser desbloqueado após terminar o jogo, se chama Tsubakura Enraku, um cara muito gênio. O jogo, comparado com Touhou, é muito similar, tendo várias coisas que são quase idênticas se parar para olhar lado a lado, mas sem dúvidas é uma experiência muito prazerosa também. Logo de cara, no início da primeira fase, é bom saber os controles, né? Enfim, com a seta do teclado você controla o movimento do personagem. Segurando a tecla Z, você atira. O seu tiro vai melhorando com o passar do tempo, pegando os itens de poder que vão aparecer quando você mata o inimigo, e ele vai enchendo essa barra de poder que está aparecendo. Segurando o Shift, o seu personagem fica mais lento e o seu tiro fica mais focado, muito útil nas batalhas contra chefes que vou explicar depois. Se você segurar Shift e apertar X, você vai usar uma bomba. Lembre-se de que você tem uma quantidade limitada delas, então tente não gastá-las à toa. Conforme o jogo vai passando, você vai ganhando mais, então relaxa. Do lado esquerdo você vai ver uma barra que lentamente vai enchendo. Ela se chama da barra de Flash Bomb. Quando ela está cheia e piscando, se você apertar X, vai lançar um pequeno escudo que dura pouco, mas que te protege contra balas. Essa barra vai carregando quando você faz Frill. E o que é Frill, como você se pergunta? Bem, lembra que eu te falei que quando você aperta Shift você fica mais lento? Além disso, aparece um círculo no meio do seu personagem. Essa é a hitbox dele. Essa hitbox é a única coisa que os tiros não podem trocar no seu personagem. Se raspar por todo em volta do seu personagem, ele não perde vida, mas ganha Frill, que conforme você raspa nas balas, enche a barra do Flash Bomb. E te dá pontos, né? Eu já disse como ganhar bombas, mas não expliquei vidas. Você pode ganhar elas fazendo pontuação, ou seja, matando inimigos, passando de ataque sem morrer ou sem usar bombas, usando flash bombas, fazendo frill, pegando itens de ponto, que são bem parecidos com o poder, mas são azuis e aumentam sua pontuação. Mas eu nem ligo pra eles, pra falar a verdade. No final de cada fase você se depara com o chefe. A música de fundo muda, começa o diálogo e depois parte para a briga. Cada chefe tem sua determinada quantidade de ataques que separam em dois tipos, Non-Spell e Spell Card. Non-Spell são ataques simples que geralmente são mais fáceis que o outro tipo. Eles acontecem depois de o chefe usar uma Spell Card. Spell Cards são cartas de ataque especiais que os chefes usam para fazer Danmaku, que eu esqueci de explicar, mas é a mesma coisa que tirou bala, que geralmente são bem mais formulados. Eles também mudam o fundo e tem um monte de firula para mostrar que é legal. Eles também têm um nome que ajuda na identificação de ataques. Depois da batalha, vem outra conversa e depois você parte para a próxima fase. Enfim, há 4 jogos de Lenin que foram lançados até a data dessa gravação. O primeiro, Lenin Mugenri Evanescent Existence. O segundo, Lenin Tazouken Earth and Miraculous World. O terceiro, Lenin Heiretsuden Reactivate Majestical Imperial. E o quarto e último, Lenin Tenei Senki Brilliant Pagoda or Haze Castle. Há mais 2 jogos sendo feitos, como por exemplo Lenin Café Book of the Café.
E Lenem não sei das quantas é Monochrome World, que não tem exatamente um título oficial, porque nenhuma informação foi divulgada ainda. Todos esses jogos foram feitos pela equipe chamada Trick Nostalgia, que são formados pelos membros Jinx e Jinx? Bem, só tem um cara nesse aqui. Ele fez todos os jogos sozinhos e totalmente de graça. Irado, né? Os 3 primeiros jogos seguem no mesmo esquema, mas eu podia fazer um vídeo separado explicando somente o quarto, porque, pelo amor de Deus, o Jinx devia estar bêbado quando fez aquele jogo, porque, Jesus Cristo, ele é complicado demais. O download dos jogos vão estar na descrição do vídeo. Brigadinho por assistir. Eu provavelmente esqueci de falar alguma coisa, então é bom você olhar mesmo se não for jogar, para não perder nenhuma informação. Queria complementar que, apesar do jogo estar em português nesse vídeo, essa tradução nunca foi publicada e você tem como jogar o jogo em japonês e inglês. Obrigado pela compreensão. Tchauzinho. Aliás, o Jinx é tão de boas que ele deixa você até usar as músicas de Lenem nos vídeos. Aqui tudo. Tô até usando agora.